Boa tarde, meus irmãos. Me chamo Leonardo Silva e mais uma vez estamos unidos e reunidos através da tecnologia para aprender mais um pouco do Evangelho do Cristo, né? De antemão, agradeço ao nosso irmão Bugley, que sempre está nos dando a oportunidade de trabalhar, né? Que é isso que é essencial para a nossa evolução, para o nosso progresso. Hoje vamos estar falando de um tema bem interessante, né? Caridade moral e caridade material. Para a gente começar a falar sobre caridade moral e caridade material, a gente tem que primeiro entender o que é caridade. Observando que somos espíritas, militamos em uma doutrina cujo slogan é: fora da caridade não há salvação. E aí muitas vezes somos questionados, né, por irmãos de outras denominações religiosas, se pelo simples fato de praticar a caridade, será que seremos salvos, né? E aí é um dos questionamentos que eles nos fazem. Será que só porque você pratica a caridade, Léo, você vai ser salvo, não é? E aí eu sempre digo que meus irmãos, eles ainda não entenderam o real significado da palavra caridade. Caridade, meus irmãos, simplesmente é amor em movimento, amor em ação. E aí Kardec, né, através do nosso irmão que assina a mensagem, né, um espírito protetor, inclusive é uma instrução dos espíritos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta duas formas de caridade. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta a Kardec: como entendia Jesus a caridade? E os espíritos respondem, né, que seria benevolência para com todos, indulgências em imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ser benevolente, né? Ser bom indistintivamente, ser indulgente, respeitar os nossos irmãos, nossos próximos e perdoar, né? Mas a caridade, muitas vezes não praticada por nós, porque eu digo que falta o dinheiro, que falta o material. Eu queria até fazer a caridade, Léo, mas eu não tenho dinheiro. E aí nos é apresentada duas vertentes de caridade. Vê que coisa boa. A caridade moral e a caridade material. Vê como é que o Espírito ele começa a ditar a mensagem aqui no texto. E aí a gente vamos tecendo comentários acima desse belíssimo trabalho, né, trazido pela espiritualidade para todos nós. Ele começa dizendo assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fossem feito. Jesus foi questionado há mais de 2000 anos atrás por um daqueles doutores da lei, quando perguntou: mestre, qual é o primeiro e maior mandamento da lei? E Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No Evangelho, quando temos lá essa passagem, ele nos acrescenta que não se pode amar a Deus se não amar o próximo, e nem se pode amar o próximo se não amar a Deus, nos colocando todos que estão aqui neste planeta unidos em um mesmo elo. O amar ao próximo, colocar-se no lugar do outro. E aí, quando nos é apresentado essas duas vertentes sobre caridade, se torna mais fácil, ou deveria se tornar mais fácil. Para aquele que dizia que não praticava caridade por não ter dinheiro, por não ter o bem material para doar ao outro, porque o nosso irmão aqui nos apresenta essa caridade moral, que simplesmente é ceder um ouvido, dar uma palavra amiga, um olhar fraterno, um abraço, palavra de conforto, de consolo, desprender um pouco de seu tempo para escutar o outro, para ajudar o outro, sem necessariamente dispersar o dinheiro ou o bem material. Essa caridade moral deveria ser a mais fácil de ser praticada, porque só requer de nós um pouco de tempo, um pouco de boa vontade, mas ao contrário, para mim hoje é mais fácil tirar R$1 do bolso, pegar um alimento no meu armário e doar àquela criatura.
Mas muitas vezes, meus irmãos, aqueles que sofrem hoje não sofrem só por causa do bem material, da falta do material, melhor dizendo, da falta do dinheiro, da falta do alimento. Muitos hoje sofrem por não ter uma pessoa para desabafar. Trabalho bem executado nas nossas casas espíritas, nos atendimentos fraternos. Porque lá nosso irmão que está ali à frente, ele só vai ouvir e não vai criticar aquele que vem com um problema. Diferentemente de nós, quando alguém traz um problema que está passando, nós muitas vezes não deixamos nem ele concluir, não deixamos nem ele falar, meus irmãos. No meio das suas palavras, nós o cortamos e dizendo: quem está sofrendo, meu irmão, sou eu. Isso que você está passando é besteira. Sabe por quê, meus irmãos? Orgulho. Somos orgulhosos, né? E Kardec também nos Espíritos, ele pergunta qual a maior entrave para a evolução do Espírito, para o progresso do Espírito. E eles nos falam na lata assim, que o maior entrave é o orgulho, porque o orgulho ele é a raiz de todos os males. Então nós somos tão orgulhosos que não podemos escutar nem o nosso irmão que está naquele momento precisando simplesmente de um ouvido caridoso só para escutar. Comecem, meus irmãos, a observar as pessoas ao nosso derredor, dentro de nossa casa, dentro do nosso centro espírita, nas ruas. As pessoas têm um olhar triste, porque muitas vezes sofrem, como falei, não só por falta do material, sofrem porque muitas vezes não tem com quem falar, com quem desabafar. Quantos, meus irmãos, suicidaram-se hoje porque não teve nenhum caridoso que observasse com um olhar mais afinado, mais caridoso mesmo, que aquela criatura não estava bem. E muitas vezes esta pessoa está ao nosso lado sofrendo. E nós não o observamos. Como falei, dentro dos nossos lares, nas nossas casas espíritas, tem pessoas sofrendo. E nós, orgulhosos que somos, só pensamos primeiro em mim, segundo em mim, terceiro em mim. Em certa feita eu estava assistindo uma palestra numa casa espírita e o palestrante contou uma historieta verídica, que ele estava ali naquela praça do Derby depois de ter terminado o horário da sua faculdade, e chegando na parada do ônibus ele observava uma jovem que chorava muito. Ela bem organizada, bem arrumada, mas chorava muito. E na cabeça daquele homem, aquela criatura estava chorando por fome. Ele foi até aquelas barraquinhas de cachorro-quente, comprou um cachorro-quente e um refrigerante e foi levar para aquela criatura. Chegando na criatura, ele se apresenta, né? Meu nome é fulano de tal. E observei que a senhora chorava e eu vim trazer um alimento para a senhora. E ela, observando ele, disse: meu amigo, eu não estou com fome. Inclusive eu estudo nessa faculdade, na mesma faculdade que ele estuda, né? E aí a gente vê que muitas vezes, né, a gente está sempre próximo àquela pessoa, mas nunca a observou. E ele eu estudo aqui também, eu faço direito. E ela, eu também faço direito. Mas por que você chora tanto, minha irmã? E aí ela disse, né, que estava passando por alguns problemas pessoais, que o dinheiro não resolvia, que as posses dos seus pais e da sua mãe não resolviam, que era um problema que ela só resolveria com Deus. E ela chorava naquele momento porque ela disse: eu tenho vários amigos, vários parentes, mas eles
Sempre que estou assim triste, me dizem que eu compro um presente, que eu peço alguma coisa, que todos eles me dariam. Mas nem sempre, meu irmão, a dor que as pessoas estão passando é uma dor material. Quem já teve aí crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, sabe do que eu estou falando. Quem está passando por essa dificuldade simplesmente queria um abraço, um olhar fraterno, alguém para dizer: vai dar tudo certo, meu irmão, você passará isto comigo. Muitas vezes as pessoas só querem isso, meus irmãos. Então Kardec, junto com a espiritualidade bondosa e amiga, vem nos apresentar essa caridade moral. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a caridade material não é necessária, é muito necessária, porque estamos vivendo ainda no corpo físico e precisamos nos alimentar, nos vestir. O que eu estou dizendo hoje, meus irmãos, é que nem sempre a dor dos nossos irmãos é material. E aí Kardec, juntamente com o espírito que assina, um espírito protetor, ele começa a mensagem, eu li agora há pouco: amemo-nos uns aos outros. Comecemos a observar o nosso próximo como queríamos ser observados. Tratemos nosso próximo como queríamos ser tratados. Amemo-nos mais. Quantas vezes, agora falando de nós mesmos, passando por uma dificuldade, por um problema, e nos achamos sós em meio a uma grande multidão. Muitas vezes não conseguimos nem nos interligar com a divindade, E aí, assistindo uma reportagem, eu vi nosso irmão Padre Fábio de Mello falando sobre isso quando ele teve a depressão. E ele foi questionado por um daqueles repórteres: meu irmão, o senhor convive com Deus, vive em comunhão com Deus, auxilia aos outros, mas na pior fase da doença, onde estava esse Deus que o senhor crê tanto? E a resposta veio à altura. Deus estava no mesmo lugarzinho, no mesmo cantinho. Simplesmente eu não conseguia me interligar a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque minha dor sempre vai ser maior do que a sua. O meu problema sempre vai ser maior do que o seu, porque eu sou orgulhoso. Joana de Ângeles nos fala que quando enxugamos as lágrimas dos outros, esquecemos de chorar. Grandes exemplos passaram pela terra, meus irmãos. Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo ainda encarnado, nos mostram a todo momento que podemos auxiliar os outros, mesmo sem ter muita coisa. Chico, apressado para trabalhar, ia passando pela rua apressado e uma senhora para: Chico, eu estou com um problema e queria conversar com você. Minha irmã, mais tarde lá no centro a gente conversa, eu estou muito apressado. E Chico foi embora e deixou aquela senhora para trás. Dando alguns passos, Emmanuel apareceu para Chico e disse: Chico, volta, meu irmão. Escuta o que a minha irmã tem para te dizer. Ela está desesperada. Olha para trás, Chico. E quando Chico observa com um olhar espiritual, ele vê nuvens de trevas exaladas por aquela mente desesperada. Por que ele não parou? Mentalmente ela o xingava, E Emmanuel disse: volta, pede desculpa à irmã e escuta o que ela tem a dizer. Mas eu estou apressado, Emmanuel. Chico volta, pede desculpa e escuta o que a irmã tem a falar. E aí Chico retorna: minha irmã, me perdoe, é que eu estava tão apressado, mas me diga o que é que está acontecendo. E ela relatou aquilo que ela estava
lhe deixando impaciente. Terminou aquela conversa, Chico deu um abraço e seguiu novamente o seu caminho. Dando mais alguns passos, Emmanuel disse: olha para trás, Chico. E Chico novamente, observando com um olhar espiritual, flores caíam. Então muitas vezes, meus irmãos, nós não precisamos do bem material para auxiliar aquele que sofre. Simplesmente um abraço fraterno, um olhar amigo, conseguimos auxiliar as pessoas. Uma outra história, muito contada também, do nosso irmão Bezerra de Menezes, enquanto ele era presidente da Federação Brasileira de Espiritismo. As pessoas, por saberem que ele auxiliava, que ele ajudava, as pessoas, quem assistiu ao filme vai ver que ele, inclusive, doa o seu próprio anel de formatura para auxiliar uma outra pessoa. E ele descendo aquelas escadarias, um homem singelo, simples, o aborda. Bezerra de Menezes, ele: pois não, meu filho. Bezerra de Menezes, eu fiquei sabendo que o senhor ajuda as pessoas e eu vim lhe pedir uma ajuda. Eu estou em casa com minha esposa e meus 2 filhos sem ter nada para comer essa noite e vim te pedir um auxílio, uma ajuda. Bezerra de Menezes coloca as mãos nos bolsos do paletó e não tinha R$1. Eu estou falando real porque eu não sei exatamente qual época, qual o dinheiro que ela utilizar naquela época, mas para a gente memorizar aí a mensagem. E não tinha R$1 no bolso. Bezerra de Menezes, naquele mesmo momento, eleva o pensamento ao alto e, com os olhos marejados por saber que não tinha uma condição financeira naquele momento para ajudar aquele nosso irmão, ele pede ajuda espiritual. E é intuído naquele momento. E ele diz ao meu irmão, no momento eu não tenho nada material para te dar, mas vou te dar um abraço e vou te dar uma instrução. Bezerra de Menezes abraça e durante aquele abraço ele diz ao pé do ouvido: meu irmão, quando chegardes em casa, coloca uma garrafa com água, serve um copo de água a cada um que está naquele lar, inclusive você. E todos, nesta noite, dormirão saciados. O homem termina aquele abraço e diz a ele: eu creio, meu irmão. E se foi. Anos depois, Bezerra de Menezes, descendo nessa mesma escada, encontra um homem bem arrumado, com uma maleta. Bezerra de Menezes: pois não, meu filho. O senhor lembra de mim? Ele: não. Eu sou aquele homem. E aí relatou a história para Bezerra de Menezes. E eu fiz aquilo que você me pediu aquela noite. Todos meus filhos e minha esposa dormiram como se tivesse comido um grande banquete. E durante o decorrer daquela semana, daquele mês, daquele ano, as coisas foram melhorando. Comecei a trabalhar e hoje vim lhe agradecer pelas instruções que você me deu. Então vejam, meus irmãos, que nem sempre o dinheiro, o alimento, simplesmente podemos praticar a caridade por causa disso. Se eu não tenho isso, meus irmãos, eu posso ceder o meu ouvido, minhas mãos, que inclusive Madre Teresa de Calcutá, ela diz uma coisa: eu prefiro as mãos que trabalham do que as mãos que oram. Arregacemos as mangas, meus irmãos, e vamos à luta, vamos trabalhar, vamos buscar a nossa melhoria, porque muitas vezes nós pensamos: rapaz, eu vou fazer a campanha do quilo hoje,
Eu vou ganhar, né? O obsessor vai sair perto de mim, não sei o que lá. Mas o grande ganho de uma campanha do quilo, de uma campanha do pedágio, da prática do bem em si, é sua melhoria interior. É saber que naquele pouco tempo de trabalho que você fez, você auxiliou pessoas que nem conhecem. Pessoas aquele dia, aquela noite vão dormir alimentadas por causa do teu trabalho. É porque você é bom? Não. É porque você está seguindo o maior mandamento da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A espiritualidade vem trazer para todos nós uma grande lição, nos dizendo: se tu não tem dinheiro, se tu não tem um bem material, tu pode praticar a caridade moral. Lembrando, meus irmãos, que nós crescemos em duas vertentes, moralmente e intelectualmente. Talvez intelectualmente seja mais fácil de adquirir, só estudar um pouco. E a moral, meus irmãos? Como adquirimos a moral? Kardec também, no Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o meio mais prático de melhorar? E ele responde: praticando bem, trabalhando na senda do bem, auxiliando aos outros sem esperar nada em troca, simplesmente o bem pelo bem, como exemplarmente nos mostrou e nos demonstrou Jesus. Um espírito de alta envergadura que não só falou, mas ele demonstrou, exemplificou. Jesus auxiliou todos, meus irmãos. O rico, o pobre, o doente. E deixou um grande legado para todos nós, um grande ensinamento para todos nós, que devemos ser melhor hoje do que ontem. Que a responsabilidade de melhorar é minha. Então comecemos a observar o outro como queríamos ser observados. Vamos seguir as leis de Deus. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Homem de Bem, ele começa o capítulo dizendo: o homem de bem pratica toda a lei de amor, de justiça e de caridade. No princípio, foi falado que a caridade é o amor em movimento, que a caridade é amor em ação. Vamos colocar este amor em movimento, este amor em ação, vamos auxiliar uns aos outros, meus irmãos. Vivemos em sociedade. A pandemia foi um grande exemplo de amor ao próximo, quando eu utilizava minha máscara, meu álcool em gel, o distanciamento social. Eu estava praticando a verdadeira caridade, porque eu não queria contaminar meus irmãos. A pandemia foi uma grande lição de caridade para todos nós. Grande lição. Então, meus irmãos, que tenhamos essa fé que nos foi apresentada pelo Mestre Jesus. E eu sempre digo que a fé é algo que eu não vejo, que eu não toco, mas que acredito. E quando temos fé e acreditamos que as coisas vão melhorar, que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje, e tenho a convicção de que eu me transformando num ser melhor, eu conseguirei ajudar muito mais pessoas. Porque eu começo a deixar de ser orgulhoso, vaidoso, avarento. E começo a observar os outros como queria ser observado. Com amor àquele nosso irmão. E aí, como falei, eu não estou dizendo aqui que não se pratique a caridade material. Temos que praticar também a caridade material. Porque muitos irmãos nossos também passam fome. Faltam-lhe a roupa. Falta-lhe o dinheiro para comprar o medicamento.
Mas o que eu estou dizendo aqui é que também não esqueçamos, meus irmãos, desta caridade moral, que deveria ser a mais praticada por todos nós, porque, como falei também, não requer nenhum custo financeiro, simplesmente um pouco de boa vontade e de se desprender um pouco de tempo. Quantos, meus irmãos, estão por aí sofrendo? Quantos invisíveis nas ruas? Eu trabalhava numa grande rede de supermercado e lá a gente tinha um programa que as pessoas levavam moedas trocadas, eu dava o dinheiro pegado e a cada X em moeda que levava a gente dava 1 quilo de pão. Então todas aquelas pessoas que pediam pela rua, que lavavam o vidro do carro, no final do dia chegava lá na loja para trocar suas moedas, né, para ajudar a gente no troco. Eu devolvia o valor pegado e lhe dava 1 quilo de pão. Então conheci muitos irmãos que viviam na rua nesse período. E sempre que chegavam era bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está, meu irmão? Em certa feita fui pego por um destes que ia lá trocar suas moedinhas. E ele me perguntou: Léo, a pobreza deixa a pessoa invisível? Não, meu irmão. A sujeira deixa a pessoa invisível? Não. A doença deixa a pessoa invisível? Eu disse: não. E por que as pessoas não falam comigo? Não me veem na rua? Não me dão um bom dia, não me dão uma boa tarde, não me dão uma boa noite? Me explica aí, Léo. E eu fiquei sem resposta. E até hoje eu não tenho essa resposta. Seria o orgulho? A vaidade? O medo? Mas se colocássemos o primeiro mandamento que também citei no comecinho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nos colocando no lugar daquele sujo, daquele pobre, daquele enfermo. Será que eu gostaria que alguém, quando passasse pela rua, perguntasse: como você está, Léo? Bom dia, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Então vivemos em um mundo que pessoas encarnadas ainda se sentem invisíveis para nós enquanto sociedade, para nós que nos intitulamos cristãos, para nós que nos intitulamos pessoas boas. Pessoas sofrem embaixo dos nossos narizes, muitas vezes dentro da nossa casa. Pessoas sofrem. E aí falta aquele olhar caridoso, aquele olhar mais apurado, para observar aquele nosso irmão que está do nosso lado sofrendo e nós não estamos percebendo. Comecemos, meus irmãos, a seguir aquilo que o Cristo nos pediu. Sede bom, sede perfeito como fui. Eu venci o mundo. Vós sois o sal da terra. Sejamos a semelhança de Jesus. Não física, mas a moral. A moralidade, meus irmãos, ela é tudo. Tudo, meus irmãos. Comecemos a ser melhor. Nasçamos de novo, né? Como falou também Jesus. Vamos nos dispersar do homem velho e fazer nova criatura. Mas Léo tem 80 anos. Eu sempre fui assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? Meu irmão, você pode começar de hoje a ser uma pessoa melhor. E aí, observando o Mestre Jesus, com os exemplos que ele trouxe, comecemos. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco, a nos auxiliar, que possamos ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Comecemos, meus irmãos, a observar aqueles que estão ao nosso derredor, para o auxiliar materialmente e moralmente. Que Deus possa nos auxiliar a todo tempo.
E o melhor de tudo, meus irmãos, é que temos um Deus por nós. Fiquem na paz, espero ter auxiliado de alguma forma. Que Deus nos ajude hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos, meus irmãos.